dia com a paz do Senhor Jesus. Livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 5, a partir do verso 21, declara-se assim: E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém, ou Matusalém em algumas versões. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Esta é a primeira passagem bíblica que mostra um momento, ou revela-se para nós, dá entendimento, nossa reflexão do dia, nossa palavra do dia, acerca daqueles que andam com Deus, o que acontece com aqueles que andam com Deus, qual é o resultado daqueles que andam com Deus. O nome Enoque significa dedicado. Então, portanto, Enoque, podemos dizer assim, foi dedicado ao Senhor. Mas nós não percebemos que Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém, ou Metusalém. Depois desses 65 anos, o texto diz que Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém. 300 anos e gerou filhos e filhas. Eu já começo a observar que todo aquele que anda com o Senhor, e andar com o Senhor quer dizer andar no caminho, e o caminho para que o homem encontre Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Andar com Deus representa também fazer a vontade do Senhor, obedecer a sua palavra, negar a nós mesmos, tomar o ministério que se é chamado de cruz, ou aquilo que Deus quer que nós façamos, colocou nas nossas mãos, e olhar para frente sem olhar para trás. Também o termo andar representa comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os homens. E comunhão fala do amor de Deus. Fala de amar a Deus acima de todas as coisas e fala de amar ao próximo com a si mesmo, ou seja, obedecendo a sua palavra. Pois bem, Enoque, cujo nome significa dedicado, ele andou 65 anos da vida dele dedicado a ele, as coisas dele, a vida dele, aquilo que ele queria. E depois dos 65 anos, ele começa a andar com Deus. Aí ele começa a viver a vida dele dedicada ao Senhor, obedecendo ao Senhor. E ele andou 300 anos, o texto diz que ele gerou filhos e filhas. Até os 65 ele gerou apenas um filho, Matusalém, ou Metusalém. E quando ele começa a andar com Deus, ele gera filhos e filhas. Isso representa que quando nós andamos com o Senhor, estamos em comunhão e obediência com o Senhor, nós vamos produzir os frutos, a boa obra, em abundância, não apenas um só, mas em abundância para a glória de Deus. Agora observem, depois que ele anda com o Senhor, ele começa a produzir, porque ele vai aprendendo, e já não é mais Enoque que está caminhando sobre a face da terra. O corpo é de Enoque, as pernas são de Enoque, mas a direção na vida de Enoque é o do Senhor. Assim somos nós. Nós caminhamos sobre a face da terra, nosso corpo sobre a face da terra, as pernas caminham, mas a direção é do Espírito Santo, que nos conduz ao centro da vontade do Senhor, quando permitimos, lógico. Mas veja, produziu frutos, filhos e filhas, no plural, que não fala quantidade. Mas veja só, todos os dias dele foram 365 anos. E depois desse encontro de Enoque, quando ele se torna dedicado ao Senhor, o texto diz que andou Enoque com Deus e não se viu, porquanto Deus para si o tomou. Olha que coisa linda. O homem anda com Deus, em comunhão com o Senhor. Ele produz filhos e filhas. A geração que vem depois dele é uma geração que conhece o Senhor,
Ele não nega o Senhor, ele ensina a criança no caminho que deve andar. Não como hoje, as crianças são ensinadas de frente de computadores, televisão, e muitos esquecem da palavra de Deus. Muitos nem sabem que existe Deus. E o texto diz que o Senhor tomou para si. Então o prêmio de Enoque, quando ele começa a caminhar com o Senhor em comunhão, é produzir uma geração que viria depois dele, filhos e filhas. Em contrapartida, ele caminhou com Deus em comunhão e Deus levou ele para a eternidade. Que coisa linda! Porque o maior medo que o homem pode ter hoje, creio eu, é da morte. Todos temem a morte. Ninguém quer morrer. Enoque não conheceu a morte. Enoque foi tomado pelo Senhor em vida até a eternidade e está com o Senhor até o dia de hoje. E certamente voltará naquele grande dia, como descrito está no livro de Apocalipse 19, quando Jesus vem com a igreja com os santos, que foram arrebatados, e os santos do antigo. Olha que coisa linda, andar com Deus. Muitos querem andar com tantos, com pessoas conhecidas, pessoas eminentes, pessoas com dinheiro, pessoas de boa fama, pessoas de status. Mas o maior status que o homem pode ter é andar com Deus, é ser chamado servo do Senhor, filho do Altíssimo. O maior status que alguém pode ser levado é a ser tomado e levado para estar com o Senhor na eternidade. Reflita sobre isso. Tanto você quanto eu sejamos o Enoque de Deus sobre a face da terra, dedicado ao Senhor todos os dias. E nós não conheceremos a morte. Nós seremos tomados e estaremos com Ele na eternidade, para sempre. Reflita sobre isso. Que Deus te abençoe. E você tenha um ótimo dia com a paz do Senhor Jesus. Amém?